Olá, bem-vindos a mais um episódio do TourQuest. Hoje nós estamos aqui com o professor Marcos Campos, nós vamos falar sobre territórios turísticos. E a gente vai desvendar um pouquinho tudo que está por trás desse conceito de território turístico, ok? Professor Marcos, olá, bem-vindo à nossa singela aqui podcast do TourQuest e obrigado por estar aqui. Primeiramente, agradecer, Noslin, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar falando aqui com todos e todas sobre essa temática tão potente e tão importante para o turismo e para aqueles que gostam e estão diretamente nesta área, né, que é tão importante para o estado do Mato Grosso do Sul. Sinto muito feliz de poder reencontrá-lo, um grande amigo, grande colega de profissão, e estou à disposição. Ok. Então, falar de território turístico, a gente está falando aí de um conceito bem complexo, né? O próprio conceito do território. E assim, para a gente começar, o que seria exatamente um conceito de território turístico? Ou se você quiser parcelar território e depois território turístico. Noslin, bom, antes de mais nada, é importante que nós compreendamos o conceito, né? Nós vamos trabalhar alguns conceitos aqui que são caros para a ciência geográfica, e aí não só o conceito território, ele não é somente utilizado em outras ciências, é também utilizado em outras ciências, mas para a ciência geográfica, nós precisamos compreender que esse conceito, ele precisa ser contextualizado a partir de uma temporalidade. Por exemplo, se nós estudarmos e pensarmos e adentrarmos no conceito, na historiografia do conceito, nós vamos perceber que houve um processo evolutivo no pensar. Porque outrora nós pensávamos território dentro da perspectiva do Estado-nação. O território brasileiro, o território Mato Grosso do Sul, território Campo Grande. Então, o território estava associado a uma perspectiva espacial muito engendrada ao território, ao Estado. Hoje, com o advento desse conceito, que é uma categoria geográfica, nós podemos compreender ele de diferentes perspectivas. Então, o que eu venho trazer aqui, né, que eu até sugeri para o nome do título desse bate-papo, territórios turísticos, porque é isso, é no plural. Porque nós vamos trabalhar diferentes perspectivas, diferentes análises, e que vai, em certa medida, para que a gente possa compreender a dinâmica do turismo no Mato Grosso do Sul, no Brasil, e aí as pessoas que estão nos ouvindo em diferentes localidades possam entender também que o território faz parte da lógica do turismo, né? Então, para tentar responder o seu questionamento, território, para eu pensar território, eu tenho que pensar a partir da perspectiva das relações de poder. Hoje o ser humano ele não está dissociado a essa lógica, né? Nós, nas nossas relações sociais, nós estamos pensando e agindo de forma que essas relações, elas sejam mesmo objetivas ou subjetivas, elas acontecem. E nas relações que envolvem a perspectiva do capital, essa relação de poder, ela fica muito mais marcada. E aí é importante que nós entendamos de que forma que isso ocorre. Então é isso que a gente vai tentar aqui trazer, de que forma que o agente de viagens, a pessoa que está trabalhando os meios de hospedagem, os diferentes agentes que contemplam o turismo, pode estar, né, entendendo e se entendendo dentro desse território. Isso que é interessante, isso que eu quero trazer para nós. Além do conhecimento, além da abordagem teórica, trazer o conceito dentro de uma perspectiva prática. Isso que é importante também. Então, assim, para sermos um pouco mais didático aqui no início, então, aquela definição de território delimitado, certinho espaço, por exemplo, no mapa lá, o território de Roraima, aquela perspectiva de território, ela já evoluiu no sentido de hoje a gente poder ter no mesmo espaço vários territórios, é isso? Perfeito, perfeito. Então, isso aí é uma perspectiva muito ligada a uma geografia política, que estava naquele momento, né? E aí um grande teórico, Hatzel, que naquela oportunidade pensou o território dentro dessa perspectiva. Como eu disse, né, dessa perspectiva conceitual deste movimento, é importante que nós nos atentemos
a isso, a esse movimento. Então, com esse movimento do conceito, movimento do entendimento, nós podemos compreender que não é somente isso, não é somente nessa compreensão do Estado-nação, mas eu posso pensar, por exemplo, dentro da perspectiva lógica, dentro nós, enquanto universidade, nós somos um território. Se nós pensarmos os bancários, eles têm um território. Então, as relações sociais, elas contemplam territórios, porque elas contemplam relações de poder. Então, hoje, dentro de um espaço, de uma região, de uma área, existem vários territórios, né? O turismo é um deles, né? Então, Isso. todo espaço ele é multiterritorial, vamos dizer assim? Isso, interessante essa sua fala, Noslin. É importante que nós entendamos, né? Nós podemos estudar as partes, né? Estudar o território turístico, mas ele não está apartado de outras perspectivas. Principalmente, vamos pensar no Mato Grosso do Sul. Vamos pensar hoje, o seu projeto de extensão é para pensar as questões que envolvem o turismo, mas não tem como nós dissociarmos de outros elementos multiescalares, multiterritoriais, que contemplam, que estão diretamente ligados ao turismo. Como, por exemplo, e aí nós estávamos falando antes de nós começarmos a gravação, por exemplo, que nós estamos vendo nas mídias, há 3 dias nós assistimos no Clima Info, que é um site, aí quem quiser se informar mais sobre esse tema, que no município de Bonito, que é uma grande referência estadual, regional e nacional, para também dizer internacional, nós temos problema de contaminação da água dada à soja. Então, eu trago isso por quê? Eu trago isso porque eu estou pensando, novamente, de multiterritórios. Porque junto ao território do turismo, eu tenho o território do agronegócio. E aí, em especial, lá no território, ali na região Bonito, Serra da Bodoquena, eu tenho em especial a soja. Então, pensar o território dentro dessa perspectiva múltipla é pensar diferentes perspectivas, diferentes agentes e diferentes relações de poder. Por quê? O que interessa para o gestor que está trabalhando com a soja, talvez diverge dos interesses daquele gestor do turismo. Então, o que nós precisamos ter? Por isso que as políticas públicas, que também são políticas públicas territoriais, elas precisam atuar de forma efetiva, e aí as políticas ambientais, as políticas do turismo, as políticas de saúde, porque isso também é uma questão de saúde, vão ao encontro dessa perspectiva territorial. Uhum. Então, nesse espaço aí, onde tem o território do turismo, tem o território do agronegócio, da agropecuária, esses espaços se encontram, né? Se sobrepõem um ao outro, né? E como que funciona essa relação? Por exemplo, se você pegar no estado, vamos pegar o caso do Pantanal, que teve historicamente o gado ali há vários anos. E aí, quem apropriou de quem, vamos dizer, ou não existe essa questão de apropriar do território, eles se fundem e se interrelacionam? Isso. Na realidade, é importante que nós entendamos que, e aí, como método de análise, entendamos dentro da perspectiva do modo de produção capitalista, né? Então, nós precisamos, e aí a pessoa que está nos assistindo precisa entender e se localizar nessa nossa fala a partir dessa perspectiva. Nós vivemos no modo de produção capitalista. Então, o gestor que trabalha com a pecuária, por exemplo, está falando do Pantanal, ele utiliza muitas vezes daquele espaço como atividade, como a renda complementar. Então, o turismo, ele passa a ser utilizado no Pantanal, em especial no Pantanal, como uma renda complementar daquele pecuarista que tem toda uma estrutura, que são estruturas distintas. O turismo se apropria da infraestrutura dada pela pecuária. Lógico, eu preciso complementar, que existem infraestruturas específicas. Precisa meio de hospedagem, precisa ter uma cozinha, preciso ter toda uma infraestrutura que a gente pode também, porventura, estar destacando. E aí, esse empresário, esse pecuarista, pode estar, né,
né, a partir da perspectiva de gestão, a partir da perspectiva de planejamento, pode estar se utilizando, né, dessa atividade como uma atividade complementar. Mas essas duas atividades elas podem ocorrer de forma simultânea. Não tem como, eu tenho que deixar de utilizar. Pelo contrário, né, no Pantanal, por exemplo, nós precisamos entender o território dentro da perspectiva, talvez, dentro da perspectiva econômica, dentro da perspectiva política e dentro da perspectiva cultural, que é o que faz com que os turistas venham para o Pantanal. Que eles querem conhecer a dinâmica do Pantanal, a forma do que essas gentes, essas pessoas, o homem e a mulher pantaneira vivem. Então, é preciso, não podemos mascarar o Pantanal, viver o Pantanal da sua forma, da sua identidade, né? Então, é isso que é importante. Bem, aí agora nisso aí, nós formos assim caracterizar o território turístico, né? Quais são os elementos que compõem o território turístico, assim? Noslin, eu acredito que, primeiramente, nós precisamos falar, antes que ocorra o território, é preciso falar de espaço. Então, no espaço, vamos pensar o espaço Pantanal, tomando como exemplo o elemento que você trouxe anteriormente, o espaço, para se transformar em território, tem que ocorrer algumas questões, como, por exemplo, o uso e o consumo do espaço. Né? Como que eu consumo o espaço? Eu me apropriando, eu participando dessas dinâmicas, eu referendando o que o turismo necessita, que é o deslocamento, que é essa dinâmica dos recursos e a infraestrutura específica dessa dinâmica, o meio de transporte, os meios de hospedagem. Então, eu preciso dessa apropriação. Quando temos a apropriação, eu passo a ter o território, a apropriação para o turismo, e para o turismo. Por quê? Quando uma pessoa sai de São Paulo, compra um bilhete, compra um pacote pela CVC, por exemplo, não estou fazendo propaganda dessa agência, dessa operadora, mas ela compra um pacote para visitar o Pantanal, ela se apropria do Pantanal, mesmo de forma momentânea, por 3, por 4, por 5 dias, de acordo com o seu pacote. Então, essa apropriação era necessária. Então, teoricamente, ele se torna dono daquele espaço de forma temporária. Então, o território, para que haja territórios turísticos, eu preciso de apropriação. E essa apropriação, ela é subjetiva. Ele não é dono do espaço, mas ele é temporariamente, ele pode fazer uso daquele espaço. Né? Então, ele fica lá 3 dias, no 4º dia já tem outra pessoa, outro grupo que vai fazer a mesma coisa que ele fez. Então, a base do território é o espaço, então a gente pode aí fazer uma analogia dos elementos do espaço, até Milton Santos falava isso, né? Os elementos do espaço, homem, firma, instituições. Então, isso vai compor nesse território. Isso. E essa inter-relação também, né? Imagina. Perfeito, perfeito. Eu gosto de pensar dessa perspectiva dessa perspectiva do Milton Santos, e aí eu complemento, e aí eu venho usando, Noslin, uma outra abordagem complementar a essa do Milton Santos, que é uma abordagem dada pelo professor Aguinaldo Fratucci, da Federal Fluminense, que ele aponta outros elementos, né, que são os agentes do turismo, são aquelas que são responsáveis para que o turismo aconteça. E aí eu vou citar, que em certa medida contempla o que o professor Milton Santos apontou, que são os turistas, né, que é uma das razões de ser e fazer do turismo, o Estado, né, e aí da perspectiva múltipla, multiescalar, nós temos o mercado, e aí nós chamamos, né, trade turístico, mas nada mais é do que o mercado, e aí o mercado específico do turismo, né? Nós temos a comunidade local, né? A comunidade local, ela pertence a essa lógica, e tem algo que me chamou atenção neste conceito, que são os trabalhadores e trabalhadoras do turismo. Que muitas vezes, Noslin, eles não eram considerados. Eles precisam ser considerados, porque eles são também a razão do acontecer do turismo. Então, a partir dessas 5 perspectivas, eu consigo
Em certa medida, né? Porque eu sempre falo que o turismo é um fenômeno socioespacial complexo. Então, eu teria que ficar aqui horas e horas e nós não temos isso. Mas para que a gente possa começar a entender, eu preciso entender que esses 5 elementos, né, 5 agentes, eles estão interligados, imbricados nesta relação de poder que eu disse anteriormente. Existe uma relação de poder. Existe uma relação de poder entre eles mesmos, entre mercado e mercado. Entre o agente e entre o dono atrativo. O agente quer vender mais e o atrativo que não oferece a quantidade X de possibilidades de PACs naquele atrativo. Então, assim, é preciso que a gente entenda isso. Dentro dessa perspectiva, eu tenho o que nós chamamos de território turístico. E dentro você comenta da relação de poder, acho que você até chama com outro nome ali, segmento poder, não sei, mas é a relação de poder, né? Isso. Dentro do território turístico, imaginando que o turismo é gerido por operadoras poderosas, vamos dizer assim, então essa relação de poder num determinado território, ela é bem forte, não é? Porque, por exemplo, se você pegar uma pessoa que quer trabalhar no turismo no Pantanal e vem uma operadora, ela tem um poder de transformar o território, ela pode construir ali um equipamento, ela pode construir um atrativo e ela ter essa relação de poder mais forte, assim? Esse apontamento, ele vem bem ao encontro daquilo que nós chamamos dentro da geografia como uma geografia crítica, né? Desse capital, que é um capital muitas vezes hegemônico, vem aí um resort, vem uma grande operadora multinacional. Então, nós estamos percebendo, e isso não acontece somente no Pantanal, não acontece somente na região Bonito, Serra da Bodoquena, mas acontece a nível mundial, o capital hegemônico se instala. Mas o importante também destacar é pela organização desse mercado. O mercado organizado, por exemplo, ele pode ser organizado a partir de associações. E aí eu quero chamar a atenção para a gente trazer como exemplo, e aí para a pessoa que está nos assistindo entender, o que ocorreu muitas vezes em Miranda, no município de Miranda, aqui no Mato Grosso do Sul, na região Pantanal. Na inoperância do Estado, o que ocorreu? O trade, o mercado, se organizou. Não tinha Conselho Municipal de Turismo, eles se organizaram, porque nós sabemos da importância do Conselho até para o destino estar dentro do mapa turístico, né? Dessa dinâmica aí do mapa turístico e participar daquele que nós chamamos de regionalização do turismo. Então, e aí esses gestores, são gestores pequenos, gestores locais, gestores até regionais, não fazem parte daquilo que você apontou, do grande capital, se organizaram para pedir, né, eles com força política, né, demonstraram organizaram em associação, isso que é importante, organizaram em associação e foram demandar do Estado. Olha, nós damos isso de emprego, nós temos uma força do capital, nós proporcionamos isso de imposto e nós queremos a nossa parte, dentro da pizza, né, do Estado de recursos. E aí eu acredito que isso é importante. Isso vem como um contraponto daquilo que você trouxe. Existe o capital hegemônico instalado, existe em Bonito, está existindo agora ali na região de Aquidauana, ali na rota Camisol em Piraputanga, nós já estamos assistindo isso, e temos aí em diversas localidades da perspectiva Então, sol e praia. Essa relação de poder, ela se torna mais equilibrada à medida que as comunidades são mais organizadas, é isso? Com certeza, com certeza. Essa organização era necessária. E aí eu digo mais, por exemplo, por que Bonito, dentre várias questões que nós poderíamos apontar, por que Bonito é dado como exemplo, e aí eu quero colocar exemplo com várias aspas, que a gente tem que também trazer algumas questões de críticas a esse modelo. Mas o que nós precisamos apontar que é a organização de Bonito, a partir de governança, a partir de associações, deu a ele o status de capital do ecoturismo.
né? Então, a organização do trade, por exemplo, Bonito tem associação de todos os elementos que eu trouxe aqui. Tem associação de guias, associação de meios de hospedagem, associação de atrativos. Então, eles estão sempre alocados a nível federal, quando tem, por exemplo, a Brasel, que é uma associação a nível federal, nacional, mas também associações de cunho estritamente local. A Atratur, por exemplo, né, que é a Associação dos Atrativos Turísticos lá da região. Então, é importante que nós pensemos isso. A organização, a partir de cooperativas, de associações, dão força, né, para o turismo, né, para a organização daqueles que estão na localidade, que estão fazendo e acontecendo no turismo, né, nessas localidades. Então, talvez nesses municípios onde isso ocorra, né, então todos os segmentos, todas as partes que compõem o trade turístico, eles são organizados. Isso dá uma base, né, forte para ter esse equilíbrio entre a força do capital. E com isso, né, eu imagino que com isso, caracterize mais ou fortaleça mais essa visão que a gente tem de território. Então, a gente pode olhar para um destino desse e falar, olha, aqui é um território turístico por causa desses elementos que estão... Isso, perfeito, perfeito. Porque eu gosto, eu sou simpático e me filio a esse conceito por conta disso, né? Que talvez se eu pensasse, eu poderia, por exemplo, pensar o turismo dentro da perspectiva da região, dentro da perspectiva que são conceitos, só para o nosso... para a pessoa que está nos assistindo, as diversas categorias geográficas existentes, espaço, região, lugar, e o território. O território, não desconsiderando as outras categorias, mas para o turismo é aquela que dá capacidade de que nós possamos entender as lógicas do turismo, que é essa lógica que eu disse para você. É a lógica da produção, do consumo, da apropriação do espaço, a apropriação do recurso, né? Eu não gosto de usar essa palavra de recurso natural, porque não é um recurso, né? Não é algo que precisa ser, que pode ser capitalizado, mas é o que vem na minha cabeça agora. É importante que nós tenhamos isso, que essa importância do entendimento desse conceito, e esse conceito ele é aplicável, porque essas relações, quando eu enxergo, quando eu olho para Miranda e vejo os gestores organizando em uma associação e buscando e demandando os seus direitos, isso é território. É organização, é apropriação, são relações de poder. Tá, agora fazer um paralelo aqui, eu não sei se vou fugir um pouquinho, mas a nossa política pública da gestão do governo federal optou por dividir, né, o país em regiões. Hoje nós estamos aí 300 e poucas regiões, né? O nosso estado já teve 10, foram diminuindo. Qual o paralelo que a gente pode fazer? Uma região, a região do Pantanal, também posso dizer que é o território do Pantanal ou existem uns detalhes aí? Um dos motivos que me fez escolher estudar território foi por conta disso. Foi por conta que a região ela não contemplaria as especificidades do turismo. Por exemplo, Noslin, nós sabemos que Pantanal é uma região que ela não está localizada somente no estado do Mato Grosso do Sul. Ela não está localizada só no nosso país. Então, se eu falar de território pantaneiro, eu estou considerando que todo esse território deste bioma é turístico. Além das fronteiras. Além das fronteiras. Além das fronteiras. Então, a política nacional, a partir do Plano Nacional de Turismo, passa a entender a regionalização, mas dentro da regionalização eu preciso entender que existe algumas especificidades. Por exemplo, o que você apontou, nós chamamos no território, ao estudar território, de descontinuidade territorial. Não é todo o território pantaneiro é território turístico. Por exemplo, falando desse mapa turístico do Pantanal, quem conhece o Mato Grosso do Sul sabe, conhece ou já ouviu falar de Aquidauana. Aquidauana, a cidade vizinha é Anastácio. Ambos estão localizados no bioma Pantanal. Mas dentro do mapa turístico, Anastácio não está.
por várias questões. E aí que a gente pode falar também, porque não tem um contour, e aí é um elemento preponderante para participar desse mapa turístico, né, do processo de regionalização. Então, eu trouxe esse exemplo para demonstrar que não é todo o território. E aí, na minha tese, eu até apontei que eu não posso trabalhar dentro da perspectiva do território, dentro da perspectiva espacial hegemônica. Eu não posso pensar, na realidade múltipla. E também não, o turismo que é trabalhado e pensado no Pantanal, ele não é na mesma perspectiva, na mesma forma do turismo que é da região próxima, que é Boa Serra da Bodoquena. Existem as especificidades por conta de tudo aquilo que eu já falei, da sua organização, do seu produto, né? Um produto é uma lógica da sua distância, né? Da lógica, por exemplo, eu tenho que considerar, por exemplo, a lógica do Pantanal, da seca, da cheia. Isso tudo tem que ser considerado. Por isso que eu preciso realmente conhecer o território, e aí dentro da perspectiva do Estado-nação, o território como um todo, para entender os territórios que ali se instalam. Então, dentro desse estudo, quando vai se falar de território, e vamos pegar, já estamos aqui no caso do Pantanal, se eu estou falando território do Pantanal, eu estou trabalhando junto, uma coisa até além política, né? Que eu estou falando de 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso. Né? Então, o território é um só, vamos dizer assim, nesse turismo, nessa perspectiva do turismo, é um só. Dentro da perspectiva do turismo, ele passa a enxergar de uma forma única. Mas aí é importante, e aí eu falo em especial para o gestor público, né, o secretário de turismo ou da fundação, o secretário ou secretária que está à frente dessa pasta tão importante para nós, precisamos pensar. A política, ela pensa de uma forma e nós podemos atuar de forma que possa complementar aquilo que a política está ensejando. Então, a política pensa da perspectiva regional, dentro da perspectiva espacial macro. E aí, nas especificidades, né, dentro da lógica do dia a dia, quem mais conhece a lógica local, se não a secretaria local? Né? Conhece como que se dá as lógicas territoriais, as relações de poder, quem que organiza o turismo naquela localidade, quem que é o grande gestor, quem que é aquela pessoa que tem a capacidade de ser um gestor de uma futura governança. Então, é esse também um dos papéis do Estado nesse sentido. Ele passa a entender uma lógica regional, mas quando ela é implementada na localidade, ele precisa, e mesmo não entendendo teoricamente, e é importante que a gente coloque aqui, esses conceitos, eles não são estanques de 4 paredes da universidade. Ele precisa ser aplicável. Ele precisa ser colocado em prática no chão, eu ia falar chão da fábrica, né? Mas do chão onde o turismo ocorre. Então é preciso que seja inteligível para eles e para elas também. De que forma? Quando eu demonstro que o território, um exemplo de território, é a forma de organização, por exemplo, dos artesãos, dos proprietários de atrativos turísticos, eles podem se organizar. E aí, a partir dessa perspectiva, eles passam a conceber, não teoricamente, mas na prática, o que nós estamos falando aqui de forma mais teórica, rebuscada. Né? Então, fazer um exemplo, levantar uma bola aqui. Então, se você citou, né, nós temos no estado um município que está dentro do mapa turístico, ativo, com o seu conceito. Nós temos um município vizinho, que inclusive as sedes são próximas, né, são coladas, e o outro não está no mapa turístico. Não está no mapa turístico. Mas eles compõem o território turístico do Pantanal, né? Então, o que você está, imagino, colocando ou provocando o Estado é que a gente possa juntar essas duas coisas, né? Eu não posso pegar um mapa onde tem um município turístico, do lado está um espaço em branco que ele não é parte da região. Sim. Não tem isso, né? Na prática não existe isso, né? Sim, no território. Mas eu entendo que também eu não quero é preciso também compreender as dinâmicas do Estado, né, como política.
Porque um dos elementos que faz com que esse município não pertença, porque todos podem pertencer, todos. Vamos partir do princípio que todos os municípios do Mato Grosso do Sul possam estar no mapa turístico, né? Mas, para tanto, é preciso que nós tenhamos um entendimento de que, para que ele pertença, ele precisa cumprir algumas regras. E uma regra primordial para pertencer é a sua organização. E aí a organização política são as instâncias de governança. As instâncias de governança municipal, local, que é o Conselho Municipal de Turismo. Então, o que fez e o que faz, no caso específico de Anastácio, mas de outros tantos cidades, municípios, não pertencerem, é porque não estão organizados de forma a contemplar essa política, que é uma política nacional. Está lá no PNT, no Plano Nacional de Turismo, e que precisa ser contemplada. Então, eu não acredito que o Estado esteja falhando. O Estado, ele, de forma prática, ele está operando. Mas o que nós precisamos, o Estado, ele opera, mas ele precisa também dar forças para aquele município que a gente sabe que tem potencial e que poderia fazer a grande diferença, poder participar. E aí nós precisamos, aí nós enquanto educadores, sabemos da potência, precisamos incentivar, trazer esses gestores, a iniciativa privada, o mercado, para conhecer a importância disso. Qual que é a importância de participar dentro dessa lógica do mapa? É o ser visto. Eu não existe. Para o turismo no Brasil, os municípios que não fazem parte não são vistos. Então, é a inexistência, é a inoperância. Então, é preciso que a gente entenda isso. Existem responsabilidades do Estado e existem responsabilidades também locais, de toda uma estrutura que eu já apontei aqui. Sim. Mas assim, eu concordo com você também, acho que isso tem que ter do Estado. Agora, se você pega, em termos acadêmicos, você pega o litoral norte do Rio de Janeiro, tem lá 10 municípios turísticos na costa praiana, né? Uhum. Se o município não faz esse dever de casa, e ele sair do mapa turístico, só que territorialmente, na dinâmica do turismo, ele está inserido, né? Não tem como a gente olhar para aquele lugar sem, porque os homens, as firmas, instituições vão estar atuando ali dentro, né? Uma coisa meia... É interessante, né? Porque, e aí, por isso que é importante, quando nós falamos, eu penso território, eu não penso só território, eu penso também região. Você falou de região, porque é pensar dentro da perspectiva regional. Porque imagina se todos os 10 municípios estivessem interligados, interconectados, dentro da perspectiva do turismo, eles seriam força. E é esse que não está destoando dos outros 10, ele passa a não dar força para esses que já estão dentro dessa lógica promovida ou pensada pelo Estado. Então, na realidade, todo mundo perde, Noslin. Todo mundo perde, e eu penso em especial daquele gestor que não é aquele do capital hegemônico, né? O seu João, a dona Maria, o seu José, que tem uma propriedade, que tem um atrativo, que tem uma agência emissiva, ou receptiva, principalmente, a receptiva, e que não participa dessa lógica, dessa formatação do turismo. Então, todos perdem, Noslin, todos perdem. Agora, em termos de... uma curiosidade, em termos de território turístico, você vai formando ao longo do tempo uma cultura. Vamos supor, o gado está no Pantanal há muito mais tempo do que o turismo, né? Mas, de qualquer forma, numa linha histórica, o turismo também já tem foi desenvolvendo ali seu território. E culturalmente, né, essas pessoas que você citou, elas criam, não sei se o termo seria bem esse, uma dependência, um vínculo com a atividade turística, né? Então isso não pode ser descontinuado, né? O Estado tem que olhar para isso e ter ações para que isso não possa ser descontinuado, né? Eu acho que passa por isso também. Né? Eu acredito que não pode ser. E aí a gente sempre fala, né, das políticas de Estado e
precisa ser uma política de Estado, né? Não podemos que saia um gestor, um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente e a gente perca tudo que a gente já conquistou, porque são conquistas, Noslim. Talvez o Noslim e o Marcos, que está aqui hoje, não ousou pensar de que forma que o Estado estaria hoje, há 20 anos. Né? Eu estou pensando o turismo há 20 anos, há 24 anos. Então, houve um processo evolutivo. E esse processo evolutivo é um processo evolutivo territorial. Por quê? Essa conquista ela não foi dada, Noslim. Essa conquista não foi dada. O Estado, olha que bonitinho, Campo Grande, vamos dar esse pedaço da pista para Campo Grande. Não, essa conquista ela foi feita por pessoas que nos antecederam. Né? São pesquisadores, são gestores, que estão lá no trade, são artesãos, que são agentes exponenciais dentro desse processo. Então, nós não podemos desconsiderar isso. Então, pensar essa lógica, nós temos que pensar numa lógica dentro da perspectiva múltipla, diversa, né? Pensar também o nosso papel enquanto universidade, de estarmos ali nos territórios, pesquisando, ouvindo, porque não é somente aqui no gabinete, no sala do ar-condicionado, a gente vai entender isso aqui. A gente vai entender conversando com os gestores. Eu fui entender essa lógica que eu estou aqui falando para vocês, visitando, e aí naquela oportunidade de doutorado, mestrado, foi pesquisando, foi indo ao encontro, fazendo entrevista, aplicando questionário, participando das reuniões do Conselho Municipal de Turismo, ouvindo a partir da perspectiva, e entendendo a partir da perspectiva da análise do discurso, o que estava sendo pedido. Às vezes eles nem sabiam o que eles estavam pedindo, às vezes eles nem sabiam das conquistas que eles já tinham por eles estarem ali. Então, isso é muito importante, isso é muito potente. Então, talvez isso seja um dos principais legados dessa organização do turismo. Pensar que essa organização passa a dar um salto quantitativo. Vamos falar do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul hoje é expoente na esfera nacional em se tratando de turismo em áreas naturais, em ambientes naturais, né? Mas não foi dado, né? Foi construído nesse processo evolutivo. Entendi. Então, você até me deu uma visão bem interessante, porque assim, na verdade, com o desenvolvimento do território ao longo do tempo, tudo isso que aconteceu com todas as pessoas que compõem o espaço aí, nós chegamos no momento onde o turismo ele já não é dependente de uma ação ou outra do Estado, né? Temos que ser parte de uma política de Estado, né? Não se pode pensar esses territórios desenvolvidos turisticamente, não só Estado, qualquer outro, fora de uma política do Estado. Não podemos depender de uma ação ou outra, né? Vai entrar um governo, vai ter uma ação assim para o turismo. Não, né? É uma política forte e consolidada aqui, né? E por isso que eu valorizo as instâncias de governança. Porque aí é importante para as pessoas que estão nos assistindo entender o que essas instâncias de governança, que faz parte desse Plano Nacional de Turismo, que é onde é o espaço em que esses diferentes agentes que eu apontei, que são os 5 que falei anteriormente, podem ter voz e podem ter vez. Então, que lugar que eles poderiam? Né, dentro da perspectiva política descentralizadora, são nas instâncias de governança. Que ele pode sentar com um gestor, que aí, no caso, o Estado ele tem um assento, né? A universidade tem um assento, outras instituições têm um assento, mas o trade tem um assento, a comunidade local tem assento. Então, isso tudo não é comunidade local, eu falo são instâncias legitimadas, né? Uma ONG, né? Então, a gente volta a falar sobre as organizações associativistas, né? Então, são nesses espaços, Noslim. Eu não consigo enxergar outro espaço. Aí volto ao exemplo de Miranda. Na ausência do Conselho Municipal de Turismo,
perdeu-se muito. Mas, Marcos, a Visit seria uma instância de governança? Não. A Visit é uma associação. Por que ela não é uma instância de governança? Porque ela não tem os outros agentes ali representados. Não tem a comunidade local não está ali. Mas, Marco, tá o empresário atendendo os interesses. Não podemos deslocar isso, né? O mercado está presente para atender os interesses do mercado. Então, ele está demandando ações. Ele pode atender demandas sociais, demandas da comunidade? Pode. Mas o interesse principal, que é relações de poder, está atrelado aos interesses. É muito interessante você coloca das instâncias de governança, porque vamos fazer uma análise assim. Você pega o território turístico, onde as empresas atuam, né? Uma empresa que tem o capital, se você pegar as transportadoras, você pega a companhia aérea, né? Há 20, 30 anos atrás eram outras companhias. Então, de uma forma geral, esses agentes, né, econômicos do território, eles acabam até certo mudando, né? Um adquirindo o outro. E a gestão, através da governança, são das pessoas dos locais, né? É isso que você está colocando. Isso é muito interessante, porque isso é que vai fortalecer aquele turismo nesse território, né? Eu acho que é isso que fica no compasso geral da história, é isso que fica, né? Perfeito. É sobre isso. É sobre aqueles... Eu não gosto da palavra atores, mas gosto de pensar na perspectiva de agentes. São os agentes que estão na localidade, que na realidade a governança é essa representação. São os representantes que fazem e acontecem no turismo na localidade. Porque eu, na academia, muitas vezes eu posso imaginar, mas, por exemplo, eu não consigo entender ou compreender quem são esses agentes. Então, é preciso, e aí, por isso que é uma política da esfera, por isso que nós falamos da multiescalaridade, né? É uma política nacional dentro do PNT, do Plano Nacional de Turismo, mas ela ocorre e acontece na localidade, porque quem mais conhece a localidade, se não os gestores daquela localidade, a priori, né? Porque nós sabemos que existem gestores públicos que não conhecem, ou insistem em não... Porque existe aí interesses também. Porque o Estado, Noslim, ele tem interesse. O Estado ele tem interesse, a gente sabe disso. A gente não pode ser inocente ou uma perspectiva romântica e entender que o Estado representa a lógica comunitária, a lógica da sociedade. Esse seria o papel. Mas olhando as políticas, olhando a forma em que as políticas estão sendo colocadas nos territórios, a gente percebe que ela vem, em certa medida, atender alguns interesses. E tem como comprovar que muitas vezes são interesses do mercado, que estão ali de forma, se a gente fosse fazer uma figura, é Estado e mercado dando as mãos, né? É o Estado legislando para o mercado. Dentro da tua fala também, a gente percebe que tudo isso, essa consolidação da governança, ela tem muito da questão do desenvolvimento local, né? Desenvolvimento do local para o local, vamos dizer assim. E dentro dessa expectativa existe a questão de que esse território também não é estático, né? Ao longo dos anos, esse território ele vai sofrer transformações e quem vai estar ali para tomar essas, entre aspas, decisões, ou esses encaminhamentos, essas ações, é a governança local, né? É a governança local. A governança local ela é protagonista, porque isso é um dos avanços dessa política, né? Com todas as críticas que nós podemos fazer, que precisamos fazer, principalmente nós enquanto academia, mas o grande avanço se dá a partir das instâncias de governança. A instância de governança regional, instância de governança local, que são os conselhos municipais de turismo. Então, nós falamos, em certa medida, descentralização do poder. O poder que outrora era somente do Estado, da perspectiva do extrato federal, passa também a estar localizado de forma local. E isso é importante que nós entendamos. E é importante que quem está nos assistindo entenda da potência das localidades.
As localidades, elas passam a ter força. E é preciso que a gente sempre contemple isso, né? Que eles possam entender que não, mas não de forma de CPF. Eu quanto agente, mas eu enquanto CNPJ, eu enquanto organização, eu enquanto algo constituído. Porque eu sozinho eu não faço aquela máxima, né? Sozinho eu não consigo fazer nada. Sempre de forma organizada, de forma coletiva. Mike, então, dentro do que você está falando, até para a gente encerrar aqui, eu sempre vejo dos agentes do Estado, as pessoas que trabalham com turismo no Estado, falo só em geral, município e tal, a força que eles fazem, né, o empenho que eles fazem para estimular as pessoas a se consolidar em termos de governança. Eu acho que é meio difícil, né, porque às vezes quem está lá no município, no local turístico, não enxerga esse poder que você está falando, né? Então, o que você... qual é a fala que você colocaria para essas pessoas da localidade, para elas se organizarem em governanças regionais, municipais, para trabalhar em prol do turismo? Qual que seria a fala de incentivo para essas pessoas continuarem nessa batalha, porque esse é o caminho? Eu acredito, Toslin, volto a dizer, é a questão do conhecimento, né? O conhecimento, tal como Paulo Freire apontou, ele é libertário, né? Então, as pessoas, elas não conseguem associar isso que você apontou porque elas desconhecem. Elas desconhecem. O desconhecimento faz com que nós não tenhamos, por exemplo, o Contour em alguns territórios, que são territórios turísticos. Não é porque não tem o Contour, não são territórios. Miranda é um exemplo disso. Então, eu acredito que, primeiro, é o desconhecimento. E aí cabe a nós, e aí eu sou também, eu quero participar disso, eu quero me incluir nisso, copartícipe disso, da importância das universidades, de estarmos trabalhando e pensando ações como essa, Noslin. É muito potente, né? Porque nós vamos sair do intramuros, que muitas vezes a gente fica discutindo com os nossos alunos, com nossos alunos, fazendo nossas pesquisas, mas elas não saem, né, daquilo que se propõe. E eu acredito que isso, primeiro, conhecimento, e aí conhecimento barra informação, é preciso conhecer e preciso informar. No meio de tantas informações equivocadas, fake news, é preciso que nós tenhamos canais que possam centralizar as informações e possam ser catalisadores de informações corretas para serem divulgadas. Outra coisa também que eu acredito seja importante, é preciso reconhecer a multiplicidade territorial. Eu termino falando do território. Por quê? Eu não vou falar, por exemplo, dentro da perspectiva conceitual, falar de uma perspectiva, de uma lógica acadêmica, para pessoas que, por exemplo, não conseguiriam acessar esse conhecimento. É preciso trazer este conhecimento de forma mais prática para essas comunidades. Aí nós estamos falando de quilombolas, comunidades indígenas, comunidades periféricas, né? Que muitas vezes não têm acesso. Então, o conhecimento, a comunicação e também a participação do poder público. O Estado precisa fazer presente, né? Nós não podemos desonerar o Estado. O Estado, como força motriz dessa grande engrenagem, ele precisa fazer presente. Principalmente, eu não consigo entender um território que tem uma Secretaria de Turismo ou uma instância de Estado do turismo não ter um Conselho Municipal de Turismo. É um dos papéis, estimular, fazer o chamamento dessas pessoas, se elas não estão vindo, porque muitas vezes elas não vão, elas estão cansadas de participar e de não ver nada acontecer, devemos ir ao encontro dessas pessoas. Vai começar com 2, com 3, com 10 e a coisa fortalecendo. E para terminar o exemplo, verificar cases de sucesso, como o caso de Bonito, trazer o exemplo de Bonito, com todas as críticas que nós podemos ter desse modelo turístico, mas ele é um exemplo de organização, de sistematização, de gestão e de planejamento do turismo. E se dá de forma organizada nessas instâncias, né? Então, eu acredito que são esses. Não existe uma receita do bolo. Talvez, se eu vier aqui amanhã, eu possa trazer outros elementos, mas o que me vem à cabeça agora são esses. E de forma orquestrada, não dá para eu pensar alguma coisa e ir lá, acredito que, e aí também cabe ao Estado, organizar isso.
porque pode ser em consonância, pode ter o conhecimento, a informação, juntamente com a sensibilização. Então, acredito que tudo isso deve ser de múltiplos agentes, e aí a universidade ela pode estar e deve estar atuando, não só o curso de turismo, Noslin, e aí, falar aqui para a Exam, o curso de administração, o curso de contabilidade, de ciências contábeis e outros cursos aqui da nossa universidade e de outras universidades, outras instituições de ensino, podem participar também desse processo. É um processo lento, é um processo moroso, é um processo cansativo, mas é um processo que, para nós que trabalhamos e pensamos e que gostamos do turismo, é muito importante. Então, Noslin, é isso que eu queria deixar para você e para todos que estão nos ouvindo, essa mensagem principal dessa organização multiterritorial, multiescalar e potente que nós precisamos atuar ali nos territórios turísticos. Ok, obrigado, professor Márcio, por ter nos colocado essas posições muito interessantes sobre o território turístico. E a vocês que nos acompanharam em mais um episódio, muito obrigado e até o próximo.